tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Doutor Márcio, boa tarde, tudo bem? Doutor Boa Valério, tarde, doutor. boa tarde, tudo Boa bem, né? tarde. Tudo bem, graças a Deus. Nós vamos fazer a instrução do processo número 702, 25, 50, 25, 223. Tem como acusado Auri Soares da Silva. Confere? Auri, está me ouvindo? É isso mesmo. Ok. Está sendo processado porque, segundo a denúncia, em 18 de abril de 2025, por volta das 12 horas e 31 minutos, nas proximidades do número 1000 da Avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Mônica, entre o prédio da Prefeitura Municipal e o Parque Sabiá, com dolo eventual de matar, dano surpresa, perigo comum e na direção de veículo automotor, tipo Fiat Siena, atrativo branco, placa OOA 3H64, denunciado matou a vítima Bruna Stefane Moreira Lemos, conforme laudo de necrópsia e demais provas externas inclusas. Em momentos anteriores à prática do crime doloso contra a vida, o acusado estava em sua residência, perambulando pelas vias públicas da cidade na direção do veículo automotor, sempre ingerindo bebidas alcoólicas diversas, conforme pode ser constatado tecnicamente pelo teste de alcoolemia anexado aos autos, sendo circunstâncias e dados caracterizadores de meio que resultou perigo comum, uma vez que, além da morte da vítima, o denunciado embriagado colocou em risco a vida de várias pessoas. Por fim, resta claro que o dia estava chuvoso, conforme é possível a visualização pelas fotografias trazidas no EDS, circunstância que tornava ainda mais perigosa a direção de veículo automotor. Do outro lado, de forma tranquila e cuidadosa, a vítima transitada na mesma direção, na mesma mão direcional do acusado, sendo que estava na direção de uma motocicleta Honda Bis, branca de placa TDX 3G44, andando em velocidade regular, com veículo em regulares condições de uso, quando de surpresa foi atingida por trás e mesmo com os gritos da vítima de transeunte foi arrastada pelo veículo do acusado por quase meio quilômetro, considerando-se o local da batida inicial e o local onde o veículo do acusado foi paralisado. O acusado tentou fugir do local, porém foi contido por populares depois de tentar esconder-se numa das ruas paralelas do local, circunstância que demonstra completa omissão de socorro, ou seja, mesmo constatando a morte e sem a presença que lhe ameaçasse, sem nenhum amor à vida, simplesmente de maneira covarde fugiu do local do crime. Observe-se que o acusado estava com o veículo de terceiro, portanto, sem ter ciência das condições de uso, embriagado em dia chuvoso e sem habilitação para a direção de veículo na via pública, circunstância que reforça a clara convicção de que sabia que poderia matar a vítima e não se importou com o resultado fatal. Esses são os fatos narrados na denúncia. Nós vamos aqui ouvir inicialmente a senhora Heloísa de Fátima Lemos. Quem que é? Senhora? A senhora pode assentar aqui, por gentileza? Os demais podem aguardar lá fora. Daqui a pouco a gente convida a todos para entrar, ok? Essa senhora aí. A senhora fica de frente para a gente aqui, por gentileza. Dona Heloísa de Fátima Lemos, né? Pode qualificar, por favor, Karen? Sim. Seu nome completo, Heloísa de Fátima Lemos, sua idade, 49, de nascimento, 15/9/76. estado civil, Solteira, profissão. técnica de enfermagem. O seu endereço é aquele que você foi encontrada para intimação? Sim. Ok, obrigada. Bom, dona Heloísa de Fátima Lemos, é necessário a gente fazer o oitiva da senhora aqui. Gostaria que a senhora ficasse tranquila e para responder as perguntas tanto do promotor, do assistente e da defensora pública, mas só já explicitando para a senhora que é importante a oitiva da senhora, por isso que a senhora está aqui, tá bom? Para a gente instruir o processo, tá bom? A palavra aí ao Ministério Público, doutor Jadir. Obrigado, excelência. Senhora Heloísa, boa tarde. Boa tarde. A senhora era mãe da
A senhora, na realidade, é mãe, né, da Bruna Stephanie Moreira Lemos, é isso? Sim, Quando ela morreu, ela tinha quantos anos, dona Heloísa? 28. 28, né? Ela morava com a senhora? Sim, Morava com a senhora? Ela trabalhava? sim, Tinha filhos? não. Não tinha filhos, né? Ela tinha um veículo também? Um veículo, uma motocicleta? Que tipo de moto que era essa? Uma Honda Bis, é uma Honda Bis branca? É isso mesmo? Sim, Depois, a senhora não estava no local da morte, não é isso? Ou a senhora foi lá no local depois? não. Não, a senhora não estava lá, a senhora não viu, né? Não sabe do fato em si. A senhora recebeu alguma indenização por parte do réu, da família dele, sobre a perda da sua filha? Não, eles nunca me procuraram. Nunca te procuraram, né? Não. O que a senhora ficou sabendo do fato? A senhora pode contar para a gente com suas palavras, como a senhora gostaria? Entendi a pergunta. Pode perguntar para ele. Pode repetir a pergunta, por favor? Posso. A senhora ficou sabendo, obviamente, né, isso não é nenhuma novidade, é como sua filha morreu naquele dia. O que eu preciso saber é que a senhora conte com suas palavras, tá? Como é que a senhora ficou sabendo da morte dela? Como é que ela morreu? Eu estava em casa, fiz o almoço para ela e fiquei aguardando ela chegar para almoçar. Aí ela não chegou, aí eu comecei a procurar ela. Falei, liguei para as pessoas meu filho, que é irmão dela, comecei a procurar. E porque ela tem horário, tudo para certinho para almoço e tudo mais. Sim, Aí ela passou do horário, eram 11, 11h30. Aí, no momento que eu comecei a procurar, eu comecei a ficar angustiada porque eu não estava achando. Aí, nesse momento, meu telefone tocou. Aí era uma policial, sim, uma sargento da polícia que não sei o nome. Não me sim, lembro. Aí ela conversou comigo, falou: Olha, eu achei o telefone Você tem uma filha? Ela falou todas as coisas certinho. Você tem uma filha, não sei o quê? Eu falei: Sim, você é mãe dela e a gente achou o telefone dela, preciso te devolver. Aí eu falei assim: Como que você achou o telefone da minha filha? Aí comecei a chorar no telefone e pensei que era um trote. Aí eu desliguei. Aí continuei procurando ela. Aí, passado mais alguns minutos, ela ligou de novo e pediu para me ter calma, que precisava e que queria certinho o endereço que estava indo no telefone da Bruna. Aí, passados uns 5 minutos, ela chegou lá em casa. Aí ela falou: Sai de fora que eu tô aqui, eu sou policial. Ela foi de viatura lá. Aí ela me deu a notícia. Ela me perguntou se eu sabia onde a Bruna estava. Eu falei, sei, eu sei onde ela foi, né? sim, Falei, sim, ela saiu, ela levantou de manhã, falou que queria comemorar o aniversário dela e que queria comprar um bolo. E ela trabalhava fazendo hora extra quando ela precisava de algum dinheiro de Uber, entrega. sim, Aí ela falou: Mãe, você faz almoço que eu vou só fazer um Uber entrega até dar R$ 100 e comprar o bolo e vou voltar para almoçar, para me arrumar para nós comemorar o aniversário com as minhas amigas no barzinho. Aí ela saiu de bis fazer Uber entrega. sim, Então eu sabia onde ela estava. Inclusive, ela sempre me falou que só andava ali na Anselmo porque ela não ia em bairro perigoso. Ela também tinha muito receio. Aí ela falou: Mãe, eu vou trabalhar sempre ali perto do posto de gasolina na Anselmo, perto da prefeitura, e no sei, sei. máximo em Santa Mônica. Então Uhum, eu sabia onde ela estava. Ela era muito responsável. Ela era uma sim, pessoa muito íntegra, sabe? sei.
Então, todos os passos dela eu sabia. Por isso que eu estranhei ela não chegar para o almoço e nem me avisar. Sim. Porque ela sempre me avisava, nós duas éramos, além dela ser minha filha, ela era minha amiga. Eu, amiga dela, ela era minha amiga. Então, eu sabia todos os passos dela. E eu sabia exatamente onde ela estava. Certo. Só para facilitar, quando a senhora soube, ela foi falado para a senhora o modo que o réu matou ela naquele dia? Você está querendo saber se a policial me relatou? Isso, exatamente. Não, Não, ela não relatou para a senhora, não, né? não. Ela só me disse que ela. Eu fiquei muito agitada e ela pegou e tentou me acalmar. Falou: olha, ela sofreu um acidente. Aí eu só Sim. ficava assim: me leva lá. Aí ela só me disse assim: você não tem como você ver ela agora, vamos aguardar. Tá. Vamos ligar para os seus Entendi. familiares. Sim. Foi o que ela Ela- fez ela- comigo. Entendi, desculpa. Ela era uma moça que dirigia corretamente no trânsito? Como é que era a visão da senhora em relação a ela? Sim, muito responsável, muito responsável. Tanto é que ela estava tirando carteira de carro, ela nunca dirigiu o meu carro. Ela não Certo, tinha carteira de carro, então ela nunca pegou para dirigir nem para ir na esquina. É uma pessoa muito responsável. certo. Só pegou automóvel para dirigir, que é a bis que ela tinha, no dia que tinha a carteira. Sim. E Então, era uma naquele pessoa, dia, era uma naquele pessoa dia que ela assim, que eu saiu, confiava. Hã? desculpa, repete, por favor, não ouvi. Era uma pessoa que eu confiava em cada passo que ela dava. Entendi. Alguma vez a senhora presenciou, a senhora ouviu falar que ela chegou a dirigir essa motocicleta embriagada? Jamais, Jamais, né? jamais. Tá bom. Muito obrigado, viu, senhora? Obrigado, Nada, excelência. por nada. Assistente, doutor, deixa eu confirmar aqui, doutor Diego, né? Sim. Ok, o senhor está com a palavra, doutor. Não sei, sem pergunta. Sem pergunta? Exauriu. Defensoria Pública com a palavra, doutora Valéria. Eu não tenho perguntas, não, doutor. Ok. Bom, dona Heloísa, a senhora precisa de certidão. Santos da Silva, Idade, 46 anos, data de nascimento, 23/8/1979, estado civil, casado, profissão, policial militar, batalhão. 17º Batalhão. Ok, obrigada. Policial Vilmar, o senhor vai ser ouvido aí como testemunha, tá bom? O senhor fica aí compromissado nos termos da lei, tudo bem? Tudo bem. Ok, Ministério Público, com a palavra, doutor Ari. Obrigado, excelência. Vilmar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Vilmar, você participou como condutor do flagrante nesse dia da morte da vítima, né, praticada no veículo automotor do Auri Soares da Silva, em face da Bruna Stephanie. Você foi ao local dos fatos, né? Fui ao local dos Foi, fatos. né? Foi ao local dos fatos. Quando você chegou lá, eu vou fazer pergunta por parte para facilitar aqui como está na denúncia. A acusação, a primeira acusação é de que o réu estava, no dia dos fatos, ingerindo bebida alcoólica. E que foi feito um exame de alcoolemia, né, o bafômetro, e ele não se recusou a assinar. Foi você que fez esse exame? Não fui eu que fiz o exame. Sim. Assim que a gente chegou no local, começou a chover, já estava chovendo, né? Começou a querer Tava chovendo. engraçado. Uma outra viatura, se não me engano, a viatura do tenente, e uma militar da nossa guarnição saiu do local, foi pro batalhão, que estava bem próximo, né? Sim. Foi exatamente esses militares que passaram pelo teste. Eu tive Pelo acesso, se não me engano, eu tive acesso ao resultado, né? É um recibozinho que a máquina fornece para a gente, Sim. né? Normalmente Sim. acompanha, a gente entrega na delegacia esse papel. Isso. Ele está aqui nos autos, isso. E você pode afirmar, então, que ele estava alcoolizado a partir do resultado desse exame, né? Sim. Posso afirmar. Sim, ok. Consta aqui no processo também que ele estava dirigindo um veículo automotor que não era dele. Isso é verdade? Sim, porque depois
durante o atendimento da ocorrência, né, procurou o batalhão, né, um casal, em que Sim. eles afirmavam, né, aí ele ficou sabendo do acidente, não sei de que forma, mas afirmava que o veículo era deles e que eles não teriam autorizado. Aí a gente ficou sabendo que o veículo não Sim. era dele. Teve Esse certeza. casal, ele deu alguma informação sobre o grau de amizade, confiança deles com o réu? Se era amigo, inimigo, se era parente? Se eu não me engano, assim, eram amigos íntimos, né, que como é que fala? Acolheu em casa. Eles acolheram na casa dele. Eram O, amigos íntimos, assim, vamos dizer assim. o réu morava na casa deles, então? Pelo que me explicaram, assim, nessa época eu estava morando lá. Acolheram ele na casa dele. Tá certo. Você lembra se o réu tinha, foi informado para você, claro, se o réu tinha ou não o costume de dirigir esse veículo? Se me informaram, eu já não lembro mais. Tá. Não lembro desse detalhe. Se for o caso, está na ocorrência lá. Está na ocorrência. Tudo bem, tudo bem. Ele estava habilitado para dirigir o veículo aquele dia? Você verificou? Na realidade, eu não lembro por isso, mas eu lembro por ler na ocorrência, né, ele não estava habilitado. Não estava habilitado, né? Tem um outro fato aqui que ele não prestou socorro à vítima. Isso é verdade? Então, assim que a gente chegou no local da ocorrência, né, alguns segundos depois, chegou um rapaz assim, meio que puxando ele, né, assim, acompanhando ele, e narrando, né, que ele estava querendo ir embora e que eles não haviam deixado, né, e trouxe ele até a guarnição policial. Segundo o relato, ele estava querendo sair e eles não deixaram. Ele queria A partir do fugir. momento que a gente teve acesso nele, nós já colocou no cofre da viatura, né, inclusive a outra viatura, e levou para a unidade. Deu para você verificar se ele conhecia a vítima ou não? Não deu para verificar, mas Não, né? possivelmente não, né? Não, né? Tá. Deu para verificar. Uhum. Agora, você pode contar com suas palavras o que você apurou lá naquele dia, no momento do acidente? Como é que ele se desenvolveu? Por favor, com suas palavras. Então, quando eu cheguei lá, a vítima, a gente não conseguia ver ela estava debaixo do veículo, né? Só Sim. viam as pontinhas dos pés assim, corpo totalmente debaixo do veículo, e os bombeiros, com muita dificuldade, chovendo, né? Tentando resgatar o corpo dela. Trouxeram alguns macacos lá gigantes, né? Assim, bem grande, possivelmente de levantar carreta, né? Conseguiram erguer todo o carro, mesmo o carro erguido, tiveram muita dificuldade para tirar o corpo, porque ela ficou engastalhada ali, mais ou menos, no amortecedor do lado do motorista. Mesmo depois de ele erguer o carro, custaram tirar ela, o braço e o capacete, o pescoço ficou preso, né? Depois de muito tempo ali, eu não sei se está narrado na ocorrência do bombeiro, né? Conseguiram tirar ela debaixo do carro. E depois que tirou ela debaixo do carro, a gente conseguiu identificá-la, né? Porque a gente viu a fotozinha, né? Da placa da moto, a gente teve acesso ao CPF do proprietário, eu olhei no Senatran e confirmei, consegui identificar ela. Nesse tempo a gente já estava aguardando a perícia, né? E a chuva não parava. A gente teve uma ligação no meio desse enquanto a gente aguardava, né, de algum militar, falando que era, acho que namorado ou noivo da mãe da vítima que já estava identificada. Então a gente ficou aguardando até a perícia chegar. Quando a perícia chegou, ele pediu, né, o namorado dela pediu para a gente que a militar, a polícia estivesse na guarnição para avisar ela que ele estava com dificuldade para dar esse anúncio. Então a gente viu tirando o corpo, né? A gente viu esse episódio e a gente foi lá dar notícia. Uma coisa que vale destacar, né? Não sei, a distância onde está o veículo e a distância onde a motocicleta parou. É uma distância, eu não sei precisar, né? Mas uma distância bem longe, né? Bem longe. Sim. O depoimento você colocou 150 metros, mais ou menos, de arrasto. Isso. E durante esse percurso aí, entre onde está a motocicleta, onde esse carro parou, ainda tem um quebra-mola. Passou pelo quebra-mola arrastando o corpo. Isso aqui é o que dava para ser verificado lá no dia, assim, visualmente. Entre onde está a motocicleta e onde parou o veículo, tem um quebra-mola no meio. Está lá ainda.
O veículo, vocês tiraram fotos, inclusive, do veículo. Esse veículo é um veículo relativamente baixo, né? Assim, o tamanho dele ele não é um veículo alto, de grandes dimensões. É um veículo normal. Normal, né? Parece que é um. Não é igual uma caminhonete, um veículo alto, é um veículo Isso, baixo, normal. Um veículo popular, um carro. isso, um veículo popular. Tem que ver que é um Fiat Senna. Isso. Você chegou a perguntar para ele o que levou ele a arrastar essa vítima, né, com moto, com corpo, capacete, por 150 metros, menos ou mais, e não parar, não se ater que ali tinha alguém ali embaixo? Então, essa resposta eu não lembro se eu perguntei para ele ou não, mas eu lembro de eu perguntar a motivação lá do acidente, o que teria causado, né? Isso. Esse aí é o que fixou na minha memória. Diz ele que ele estava conduzindo e ela parou no meio da via. Essa aí foi a afirmação dele. E ele Sim. passou. Aí eu não lembro qual que foi o motivo dele não ter parado, mas possivelmente, se ele me respondeu, eu coloquei na ocorrência. Certo. Essa informação que ele disse que ela parou no meio da pista, é, você domina a regra de trânsito, claro, quer dizer, para esse choque aqui, você tem ideia de tempo e distância entre o veículo da frente e o veículo de trás quando há a frenagem? A gente fala que a gente tem que dirigir mantendo uma distância, né? Exatamente para isso. Se acontecer alguma coisa lá, a gente conseguir parar, né? Isso é uma Sim, regra. A gente claro. fala, tem até lá que você tem que visualizar os pneus traseiros, né? Mas eu não sei afirmar que distância que estava no dia, no Sim. caso aí. Eu sei que ele alegou, assim, que ela estava indo na via e parou o veículo. O que ele alegou que No deu dia, início ao acidente, o que ele sim, falou. no dia lá estava chuvoso, né? Se, essa motocicleta, ela estava em boas condições ou ela é uma motocicleta velha, dessas que o pessoal usa aí para vender drogas por aí na cidade? Eu acho que essa motocicleta estava, acho que no primeiro mês de uso, era novinha, Novinha, zero, zero. certo. No dia estava chuvoso, né? A pista estava escorregadia, com certeza, né? Isso. As fotos que nós vimos aqui. Não tem, teve um lapsozinho para me chegar, né? Eu não sei Ah, especificar se na hora do acidente estava chovendo, porque quando eu cheguei, o bombeiro já estava lá. Então, tipo assim, foi um lapso. Eu não sei afirmar se na hora do acidente estava chovendo. Quando eu entendi, cheguei lá, já estava. entendi. Aqui diz que vocês, além do bafômetro, que não foi assinado por ele, vocês afirmam aqui que ele estava com odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleante, frases desconexas, e não conseguiu passar as informações todas, né, para não frear o veículo, que eu perguntei anteriormente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Eu tive um contato inicial com ele, já de início já dava para perceber que ele estava, assim, que ele estava alcoolizado. Ele demonstrou arrependimento, ele chorava copiosamente no dia, Não, olhava muito alto, oh, meu na Deus, na minha frente, não. Na minha frente, não. nada, né? Estava inerte, né? Nem alegria, nem tristeza. Tava... Sim. Ele falou quanto tempo ele dirigia veículo já? Você sabe? Não, se ele me falou, possivelmente eu escrevi no histórico. Eu não lembro desse Não detalhe. se recorda. Você lembra dele em outras ocorrências policiais? Fez uma verificação para saber se ele tinha outros processos? No dia, não. Não, No dia, né? não. E a ocorrência, ela começou a querer se estender, né? E o delegado, para receber, a gente costuma ter uma certa pressa para encerrar. Tinha que fazer Entendo. né? Tinha que fazer. Vocês tem uma foto aqui no processo que vocês tiraram uma fotografia de uma lata de cerveja dentro do veículo que o réu estava. É verdade isso? Isso é verdade, é verdade. Eu lembro da situação da lata de cerveja. Eu não lembrava que eu tinha anexado, mas eu lembro dessa Sim, situação também. tem a fotografia aqui. Vocês fizeram fotografia bem feita, inclusive. Obrigado, Excelência. Obrigado. Bem breve, Excelência. Naquele momento do contato, ele demonstrou algum tipo de preocupação
Não, ele estava bem robotizado, assim, né? Nem alegria, nem tristeza, né? Eu conversei alguns minutos, não, alguns segundos, né? Aí eu já levei, por estar chovendo, né? Já levei e coloquei no cofre da viatura. Excelência. Defensoria com a palavra, doutor Valério. Obrigada, doutor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor acompanhou a retirada do veículo lá do local, do Siena? Não. Eu acompanhei a retirada do corpo. Só do corpo. Tá. Isso. Quando eu saí do local, o perito chegou outras viaturas para apoiar a gente, né, para auxiliar. O perito estava fazendo os trabalhos dele, já estava atuando. Foi o momento que a gente saiu do local. Eu não vi a retirada do veículo do local. Tá. O senhor chegou a fazer ver se o veículo estava em funcionamento ou se essa questão do corpo lá estava impedindo o adequado funcionamento do veículo? O senhor verificou alguma situação? Não, quando eu cheguei lá, o veículo já estava parado, né? E ali permaneceu os bombeiros manuseando ele, né, tentando levantar. Então, ele não via ele em funcionamento, se estava em condições de rodar ou não. Depois, possivelmente, né, o guincho conduziu ele para o pátio. O senhor teve notícia que tinha outra pessoa que estava dentro do veículo junto com o acusado? Tive notícia. Segundo ele, eles eram dois, porém, a gente não conseguiu abordar. Esse aí, o pessoal não entregou para a gente, né? Somente ele. Tá, o senhor apurou se o acusado antes, ele teria comparecido lá no posto de gasolina? O fato parece que foi bem próximo do posto de gasolina. Isso, um pouquinho antes de um posto de gasolina. Uhum. O senhor teve informação se ele se dirigiu até esse posto de gasolina? Então, eu não lembro. Possivelmente, se for uma informação importante, eu coloquei no histórico. Eu lembro que quando eu cheguei lá, onde estava a viatura, o pessoal levou ele até lá. Se teve alguma situação do posto de combustível, possivelmente eu pus no histórico. Tá. O senhor disse que ele estava meio paralisado, mas nesse momento ele esboçou alguma reação de fuga? Não, eu falo paralisado assim, ele não estava esboçando expressões de felicidade ou de raiva, né? Mas ele estava conversando, quando a gente perguntava, ele respondia. Certo. Mas ele esboçou alguma reação de fuga antes o senhor chegou a visualizar alguma situação de fuga? Conosco não. Conosco não. Essa informação de que ele iria fugir foi prestada por outra pessoa para o senhor? Outra pessoa, alguém que deteve ele, que segurou ele. Tá bom. Essa pessoa o senhor chegou a rolá-la na ocorrência, né? Provavelmente, com certeza. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigada. Eu preciso de certidão de comparecimento aqui. Preciso, sim, senhor. Nome? Martins Franco. Idade? 8 anos. Data de nascimento? 18/9/87. Estado civil? Casado. Profissão? Batalhão? 17º Batalhão. Ok, obrigada. Senhora Maíra, né? Sim. A senhora vai ser ouvida aí como testemunha, tá bom? A senhora fica comprometida no termo da lei, tá bem? Ministério Público, com a palavra, doutor Jadir. Obrigado, excelência. Senhora Maíra, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Inicialmente, a senhora pode nos afirmar em relação a esse fato, qual que era a sua função específica lá naquele dia, por gentileza? Eu, no caso, estava como motorista. Motorista da viatura. Da viatura. A primeira que chegou ou a segunda? A segunda. A segunda, né? Aqui estava o sargento Vilmar e a sargento Graciela. Sim. Quando vocês chegaram lá, quem de vocês... Foi a sua viatura que prendeu o réu ou vocês ficaram com o corpo da vítima e o carro do réu no local? Então, no local estava o CPU também. Sim. E então foi colocado no veículo do CPU, na guarnição dele. Eu acompanhei o CPU no batalhão para começar o relato do REDS, a qualificar os componentes. Certo. A senhora lembra, eu vou perguntar as informações, a senhora lembra, a senhora fala, senão a gente tem no REDS aqui, não tem problema. O acusado, o réu, né? A senhora ficou sabendo se ele era habilitado?
No primeiro momento, não, mas depois da verificação, aí a gente verificou que ele não é habilitado, se eu não me engano. Sim, certo. Você lembra se ele fez o teste do bafômetro se ele fez no local do fato, ou foi num batalhão? Não, foi no batalhão. No local de fato estava chovendo muito, a gente deslocou com ele no batalhão e eu vi ele fazendo o A senhora teste. viu ele fazendo, né? A senhora percebeu, quando a senhora viu ele estava naquele estado de embriaguez que é visível apenas de Muito, olhar? sim, muito. Sim, né? É costume vocês pedirem para assinar o exame depois que é feito? Como é que vocês fazem essa prática? Sim, normalmente tem de costume e aí foi negado, né? Eu Ele acho negou isso. Exatamente. A senhora ficou sabendo, a senhora não viu o momento do acidente, é lógico, né? A senhora ficou sabendo se ele se entregou espontaneamente, aguardou no local, ou se ele tentou fugir e foi impedido por populares. foi impedido por populares e eu qualifiquei o rapaz que tinha segurado ele para ele não fugir. É o Cleison André Alves Ferreira? Você não lembra? Agora o nome certinho, não sei se era o nome do amigo, Aqui esse. no Redis tem a testemunha, o senhor Rodrigo Nunes Pérez. Eu creio que seja essa. Está no corpo do relatório do Redis. Eu Mas não precisava tem ver problema se não lembrar, não, não? Sem problema. o nome da testemunha, não. A senhora lembra, pelo que a senhora ouviu lá no local, né? Normalmente a senhora fica na viatura, tem mais tranquilidade para ter uma visão mais ampla do local. Se no momento do crime já estava chovendo, começando a chover, já estava molhada a pista, como é que estava? Não, no momento que aconteceu, eu não sei. Quando chegamos, no local onde a gente estava chovendo. Estava começando a chover. Começando a chover, né? Estava começando a chover, agora no local onde estava o fato, eu não sei informar. Mas a pista lá, quando vocês chegaram, estava bem molhada, né? Cheguei lá, estava chovendo muito, muito forte. Chovendo muito, né? Eu vi pelas imagens aqui. Ele demonstrou durante o contato com a equipe da senhora alguma forma de remorso, arrependimento, piedade, sofrimento por conta da morte? Essa informação eu não sei responder. A princípio, eu não tive esse contato, assim, para conversar. Eu acho que ele nem estava em condições também. Por que não está em condições? Por causa da bebida? Ele estava muito, muito bêbado. Ele estava muito bêbado. A princípio, sim, foi mostrado um etilômetro, né? Sim, Ele isso. estava baleando, ele estava com os olhos baixos, vermelhos. A senhora lembra como é que ele estava vestido? Se ele estava de chinelo, de botina, alguma coisa assim? Como é que ele dirigia naquele dia? Se estava com roupa normal, de qualquer um? Não lembro. Não lembra, não, né? O promotor também quer saber de tudo, né? Não tem jeito, né? Não sei. É porque são muitas ocorrências. Informações, né? Eu sei. Entendi. Lá no local do fato, a senhora chegou a ver os dois veículos lá, não viu? Eu vi o da moça. Da moça. O dele eu acabei não prestando atenção, porque logo depois eu não fiquei no local, eu fui atrás da pessoa que estava com o autor, né? Para ficar, para saber o que aconteceu. Então a gente teve que cada um para um local. Cada um para um lado, né? Resolver. Isso. E foi a sargento, sargento, né, Graciela Aparecida, que ficou no local? Ela e o sargento Vilmar, que aí também. Você participou da elaboração do RES, não participou? Participei, eu fiz a qualificação. Tá, você confia então que está nele, né? Obrigado, viu? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Tem a acusação para a palavra? Excelência, não. Nada a perguntar? Defensoria Pública com a palavra, doutora Valéria. Obrigada, doutora. Tenho uma pergunta só. No momento que vocês chegaram lá no local, estava chovendo bastante, certo? Certo. Tinha sido toda uma manhã chuvosa?
Não, lá eu não sei informar, mas nós estávamos no Vigilado Pereira, até com outra situação, e aí começou a chover e depois logo em seguida começou a chover muito forte. E aí foi a hora que a gente estava finalizando essa situação, né? E aí o Copom chamou a gente para essa ocorrência. Tá, então quando vocês foram chamados para essa ocorrência, estava chovendo forte no Vigilado. Estava começando a chover e logo em seguida choveu muito forte. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigada. Graciela Aparecida Ferreira Pereira, 44 anos. 23/1/81, Sexo, viu? União Estável, Profissão. policial militar, Batalhão. 17º Batalhão. Ok, obrigada. Senhora Graciela, a senhora vai ser ouvida como testemunha, tá bom? A senhora fica comprometida nos termos da lei, ok? Sim, senhor. Ministério Público, com a palavra do doutor Jair. Obrigado, excelência. Graciela, você é sargento, né? Sim, senhor. Sargento, né? Terceiro sargento. Terceiro sargento, que bom. Graciela, foi você que foi na casa da mãe da vítima dar a notícia do falecimento da filha? Sim, senhor. Foi você? Infelizmente fui eu que tenho a triste notícia. Triste notícia, né? Você primeiro foi, naquele dia, você primeiro foi ao local dos fatos ou foi direto para a residência da mãe? Não, nós fomos, a notícia foi dada já assim, quase já findando os serviços já de Ah, rua. tá. Primeiro vocês foram para o local dos fatos, foi o trabalho policial. Depois é que... Entendi. Quando você chegou lá, o réu estava lá ainda ou não estava mais lá? Ele estava. Estava, né? Só assim, contando a minha parte, aquele dia, na nossa companhia só tinha uma viatura de atendimento. Nós Certo. estávamos, eu, o Sargento Vilmar e a Cabo Maíra de serviço. Quando o Copom empenhou a gente nessa ocorrência, nós estávamos lá perto do Clube Cajubá. E Sim. chovia muito. Estava uma chuva muito... Para o horário, meio fora do normal, né? Normal, né? Nós tínhamos a opção de ir pela Rondon para chegar mais rápido, porém, nós ficamos receosos por causa do alagamento que tem na Rondon. Então, viemos por dentro do bairro até chegar lá. Quando chegamos lá, tinha alguns populares. Não estava cheio justamente por causa da quantidade de chuva que estava caindo na hora. Mas tinha um rapaz contendo o autor na grama. Eles estavam lá no gramado do canteiro central, contendo ele. Aí nós e duas moças tentando olhar os sinais vitais da jovem que estava debaixo do carro. Sim. O rapaz que estava segurando ele falou que os três eram da área de saúde e eles estavam saindo da academia quando parou com a ocorrência. Sim. As duas moças foram tentar socorrer a jovem lá até a chegada do bombeiro e ele ficou contendo. Quando a nossa guarnição chegou, a primeira coisa que a gente já fez foi pegar o contido, né, da testemunha e colocar dentro da viatura para resguardar tanto a integridade física dele, né, e evitar maiores tumultos no local. Aí nós guardamos ele dentro da viatura e fomos fazer o isolamento do local, porque assim, até então a rua ainda estava aberta para o fluxo de carro. Aí, assim que colocamos ele dentro da viatura, nós fomos fazer a contenção do local. Nisso, a viatura do bombeiro já chegou e a do CETRAN também chegou para apoiar a gente. Devido às circunstâncias, a gente visualizou que era uma ocorrência muito complexa, a gente pediu apoio de outras viaturas de outro setor, de outras companhias, para que deslocassem no apoio. Aí foi a viatura do CPU, do nosso comandante do turno, e também a viatura da 158, que é a divisa diária. A 170 e a 158 faz divisa diária. As viaturas foram para lá, como a viatura do bombeiro e o CETRAN. Quando a viatura do CPU chegou, o tenente Isaac estava comandando, chegou, ele colocou o autor na viatura dele para tirar ele de lá,
assim, a gente já sempre prevendo que poderia ter alguma represália, alguma coisa, Uhum. e deslocou com ele para o batalhão para fazer o teste de etilômetro, depois deslocou com ele para o UAI e posteriormente entregou ele na delegacia. E nós ficamos lá, a minha viatura continuou no local para fazer o serviço, aguardar a perícia e tudo. Uhum. Durante o serviço do bombeiro, foi necessário, eu não fiquei muito tempo, mas de longe eu visualizava, o bombeiro teve que usar 2 macacos hidráulicos para conseguir erguer o veículo e tirar entre a roda, eu não sei falar nome de peça de carro, Não né? tem Mas entre a problema. roda e Pode aquela continuar. parte onde fica o amortecedor, Sei. eles tiveram muita dificuldade de tirar o capacete dela, onde estava impressada a cabeça com o capacete nesse intervalo de espaço, que era entre o eixo da roda Sim. e o amortecedor. Aí, no local mesmo, o médico lá do SAMU, do CIAT, já assinou o óbito da menina. Aí, depois disso, nós ficamos no local, ainda tudo isso chovendo, a chuva não tinha cessado. Sim, Nós sim, ficamos aguardando a perícia no local. sim. Assim, questão de passos, eu contei, eu não consigo recordar de onde foi que o veículo parou até onde a moto ficou caída, mas era uma distância muito longa. Nós Sim. fomos lá, aí eu pedi o agente do CETRAN para ficar vigiando a moto, para não haver tirar do local, não haver furto, Sim, nem sim, nada. claro. Aí nós visualizamos que ele me mostrou que o celular dela estava dentro do banco da moto. É uma bis, Sei. ela tem um compartimento, né? Uhum. O celular dela estava dentro do compartimento e os documentos. Mas nós não mexemos até a perícia autorizar. Quando a perícia chegou, ele retirou o documento dela e o celular, mas ele falou que podia ficar com a gente, que ele não ia recolher aquele material. Sim. Aí, outro ponto que eu quero colocar, Uhum. que o perito estava lá fazendo os trabalhos de praxe dele, e o bombeiro ajudando a gente a localizar, identificar a vítima. Aí conseguimos identificar ela pelo programinha mesmo, que é disponibilizado, por exemplo, o Cinesp, Sim. porque lá no Cinesp ele mostra a fotografia, né, da pessoa. Nós jogamos a placa da motocicleta no Cinesp e lá apareceu a propriedade e o bombeiro que conseguiu visualizar ela lá na hora do socorro confirmou que tratava-se da mesma pessoa. Sim. E, coincidentemente, naquele dia, quem estava lá no copom de despachante era o padrasto da menina. Na hora que a gente repassou a informação para o copom, com relação a quem que era a vítima, ele ligou no meu celular e perguntou se realmente era, e falou o nome dela por completo. Eu não lembro o nome por completo dela. Aí eu falei sim. Ele falou assim: eu tô como despachante hoje do canal e ela é minha enteada. A mãe dela está em casa aguardando ela para almoçar. Aí, e a gente, até então, o endereço que tinha no Cinesp dela estava desatualizado, porque a gente já estava deslocando para o endereço que estava no sistema. Aí ele pegou e repassou para nós, informando que não teria coragem de dar a notícia para a mãe e pediu para que a gente, então, deslocasse lá e desse essa notícia. Ele me repassou o endereço e eu combinei com ele de que eu ia chegar, ligar para ela, confirmar, alegando que a jovem lá, é Bruna, não é o nome dela? A Bruna tinha perdido o aparelho celular. Isso. E que a gente queria devolver o aparelho para ela. Aí eu meio que combinei essa mentira com ele, para eu ter, assim, um espaço, né, para chegar na mãe, para poder
preparar ela para a notícia. Certo. Mas sentimento de mãe, o senhor já viu, né? Eu sei, Assim que a gente chegou, ela já notou que algo estava errado. Aí mesmo assim nós fomos meio que rodeando, fui perguntando ela. Ela me contou primeiro que no dia anterior era o aniversário da Bruna. Ela tinha saído para comemorar, mas que ela tinha preparado o almoço, esperando a filha para elas almoçarem para continuar a comemoração do aniversário da jovem. Sim. Inclusive, me mostrou lá o almoço, tudo preparado lá, aguardando. Mas na cabeça dela, porque devido àquela chuva que estava tão forte, o atraso da moça poderia ter sido por causa da chuva. Aí foi o momento que ela me questionou. Ela falou assim: você está mentindo para mim? Você tem alguma notícia para me dar? Aí eu peguei e falei para ela assim: infelizmente, a Bruna sofreu um acidente de trânsito. Assim, eu comecei a tentar dar a notícia aos poucos, né? Falei que ela tinha sofrido um acidente de trânsito e que ela tinha sido socorrida, estava recebendo todo o amparo, que o Estado estava amparando bem a jovem. Aí ela começou a se controlar. Aí ela falou assim: mas ela está viva ou ela está morta? Aí foi a hora que a gente deu a notícia de que ela não tinha resistido ao acidente de trânsito. Entendi. Mas com relação ao como que foi o acidente, a gente deixou para contar o pai dela, que chegou logo depois, que chegou os irmãos. A gente pediu para ela entrar em contato com familiares, que ela estava sozinha em casa. Os familiares foram chegando, o irmão, cunhada da menina, e o pai chegou, aí a gente resolveu contar para o pai, achando que ele fosse mais forte, né, para receber a notícia de como que tinha sido o acidente de trânsito. Sim. Que fatalizou a Bruna. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, Excelência. Você tem uma palavra? Uma pergunta, doutor? Defensoria Pública, com a palavra, doutora Valéria. Eu tenho só uma pergunta. Boa tarde, Graciela. Boa tarde. A senhora chegou a ver, a senhora disse que aguardou a perícia lá, a senhora chegou a ver a remoção do veículo? O pátio credenciado lá que fez a remoção do veículo. O veículo foi removido por guincho ou ele foi transitando? Guincho credenciado do Detran. Sim, senhora. Inclusive, na ocorrência, eu fiz questão de anexar uma foto do checklist que o guincheiro faz. Já tem a foto aí, né? Desculpa. Lá eu anexei a foto do checklist do guincho nos anexos da ocorrência. Tá. A senhora disse que o bombeiro teve dificuldade de desencaixar o capacete, o corpo dela que estava no meio do veículo. A senhora pôde perceber se o veículo estava em funcionamento? Não, estava desligado. Uhum. Mas a senhora pôde perceber se depois desse fato o veículo chegou a funcionar, chegou a andar? A senhora percebeu isso? Não, isso aí depois nós não verificamos. Tá bom. Não tem mais perguntas, não. Obrigada. Ok. A senhora precisa de certidão de comparecimento? Por favor. Nome, Edson André Alves Ferreira, idade, 27, data de nascimento, 16/7/98, estado civil, solteiro, profissão. gerente de plantão. O seu endereço é aquele que você foi encontrado para indicação? Sim, o Rio de Janeiro. Isso, Cleidson, né? Isso, O senhor é parente de alguma das partes aí? não, Tá, eu vou ouvir o senhor como testemunha, tá bom? O senhor fica aí compromissado nos termos da lei, bem? certinho. A palavra aí, Ministério Público, doutor Jadir. Obrigado, Excelência. Cleidson, boa tarde. Tudo bem, Cleidson? Boa tarde, joia. Tudo bom. Cleidson, você, naquele dia, no dia seguinte, à noite, não dá para eu te informar, você foi à delegacia prestar depoimento sobre esse fato? Sim, fui. Você foi lá, né? Fui.
Me conta uma coisa. Você viu o momento do acidente? Não, não cheguei a ver. Não chegou a ver? Que horas que você, que minuto ou momento que você chegou lá? Você consegue precisar isso para a gente? Eu dei falta do veículo mais ou menos umas 2h30, a hora que eu ia sair. 2h30, entre 2h30 e 3 horas. Aí, nesse horário, eu comecei a ligar, porque eu desconfiava que era o Auri que tinha pegado meu carro, certo? Só que aí eu comecei a ligar, aí a policial atendeu. Aí, nesse momento que ela atendeu, aí ela falou que o que tinha acontecido, né? Que tinha acontecido um acidente com trânsito, vítima fatal. Aí eu perguntei ela onde é que era pra ir, né? Aí ela me informou, aí eu chamei minhas primas, a gente pegou um Uber e a gente foi lá. Aí eu contei minha versão do que aconteceu. Certo. Você autorizou ele a usar o veículo aquele dia? Não, de forma alguma. Nunca Não? autorizaria ele. Não. Tem certeza? Tem certeza? Absoluta. Nunca. Primeiramente, que ele não tem carteira, ele não sabe dirigir, ele não sabia, porque acredito eu que nunca vi ele dirigindo, eu nunca soltaria o meu carro na mão dele, porque, primeiramente, esse carro é meu, mas quem financiou para mim foi meu primo, certo? Então, Certo. tá na minha responsabilidade. Eu não teria como me prestar para uma pessoa, ainda mais uma pessoa que eu sei que não tem carteira. Você sabia que ele não tinha carteira, né? Absoluto, sabia. E Sabia que ele como não é que era ele pegou esse veículo? Ele chegou a furtar na tua casa? O que que acontece? Enquanto eu tava dormindo, Ah, eu tinha duas chaves, uma reserva e a outra. Aí ele sim. pegou essa chave, uma chave que eu acredito que estava em cima da mesa, porque a outra estava comigo no meu quarto. E Hum, a chave do portão, onde que é para abrir o cadeado, ficava no porta-luva do carro. Porque eu só entrava no carro, pegava a chave, destrancava e sim. saía. Acredito que ele pegou em cima da mesa, como ele deve já ter visto várias vezes eu saindo, ele pegou Uhum, essa chave em cima da mesa, destrancou meu carro. Como a minha casa é a segunda casa lá, tipo, passa muito carro onde é que eu moro. Aí, sim. tipo, eu não ouvi nada, sabe? Aí eu agi normal, dei banho no meu filho, tomei banho. Aí a gente pegou a bolsa. Na hora que eu tava indo pra sair, eu cheguei na garagem e o carro não tava. Eu já comecei a pensar alguma coisa ruim, né? Aí eu Sim. comecei a mandar mensagem falando que ia chamar a polícia, que ia. Como é que ele era, que ele era doido de pegar meu carro sem autorização, que ele não podia fazer uma coisa dessa. Aí eu comecei a ligar. Aí até que a policial atendeu. Como é que você soube naquele momento que era ele, se ele nunca tinha apanhado esse carro lá no A, local? a única pessoa que poderia ter feito isso seria ele, porque outra pessoa não ia fazer isso, não. Porque procurei o carro e já veio Hum, ele na hora, na cabeça, na porque ninguém cabeça. faria isso. Já veio ele. Ele morava lá com você, com sua família? O que que acontece? Eu moro sozinho há mais ou menos mais de um ano. Aí ele Sim. sempre mandava mensagem, deixa eu morar com você e tal. Eu falei, não, deixa eu sozinho, que eu tô melhor. Aí eu meio Uhum. que dei uma apertada financeiramente. Aí eu falei, vem ficar uns dias comigo. Poucos dias que ele veio ficar comigo, pegou e fez essa cagada dele. Essa besteira dele, entendi. Foi. Essa... Tá. Você teve algum contato com ele depois do fato ou não? Não teve mais contato com ele? Não. Porque Não. quando eu já fui na delegacia, já tinha sido preso. Eu acho que o Uhum. acidente mais ou menos foi por volta das 11 horas, meio-dia. Aí que eu Sim. fui dar a foto do carro foi mais ou menos 2h30 para 3 horas. Então eu não tive nenhum contato com ele. Naquele dia era feriado? Você lembra? Era sexta-feira da Paixão, se eu não me engano. Eu ia para casa da minha prima no churrasco. Era sexta-feira da Paixão, né? Era, sexta-feira da Paixão. E nesse dia eu dormi muito tarde, porque meu filho é um Uhum. bebezinho, sabe? A gente dormiu Sei. tarde. Aí a gente acordou mais tarde ainda, sabe? Aí a gente tomou banho, aí eu fui pra sair. Na hora que eu fui caçar o carro pra ir, cadê o carro? Aí o pessoal já começou a me mandar reportagem do que tinha acontecido, aí pra mim acabou meu chão, acabou meu mundo. Em algum momento, antes do fato, ele dominava conhecimento de máquina de carro. Você falou que ele não dirigia, né? Não, que isso. Ele, ele Nunca pegou um demonstrou carro, pra mim. pode ser afirmado que ele pegou um carro sem saber as condições técnicas Sem dele. saber as condições que tava. Acredito eu que ele não sabia nada. Ele Nada, né? foi Ok. Então, ok. Muito obrigado, viu? Obrigado, Silêncio. nada. Ok, você tem uma pergunta? Sim. Durante a convivência com ele, você percebeu o costume dele consumir bebida alcoólica, algum tipo de Consumia substância, bastante. em quantidades elevadas? Consumia muita.
Ele tinha uma vida social noturna? Como era isso? Ele praticamente, quando ele ficava lá quando ele chegou esse período lá em casa, raras as vezes que ele dormia lá. Raras vezes. Era na noitada, chegava praticamente bêbado, tonto, sabe? Tipo, eu ia fazer só um teste, porque daquele jeito não tinha como continuar, mas ele chegava sempre alcoolizado, sempre bebia muito. Muitas vezes eu não sei se tava com droga no corpo, alguma coisa, mas sempre chegava bêbado. Sempre com a latinha na mão. Perfeito, excelência. Ok. Defensoria com a palavra, doutor Valério. Eu não tenho perguntas, não, doutor. O senhor precisa de certidão de comparecimento aqui? Sim, por favor. A qualificação dele, quero, por favor. Qual que é seu nome completo, Auri? Auri da Silva, Sua idade? 27 anos. Data de nascimento? Dia 3/10 de 1998. Estado civil? Solteiro. Nasceu onde? Uberlândia. Seu RG e seu CPF? E eu não sei. Sua profissão? Ajudante. Você já foi preso antes desses fatos? Oi? Você já foi preso antes desses fatos? Eu fui. Já respondeu outro processo criminal antes desse? Não. Você tem alguma religião? Sou bandeira. Você mora com quem? Você mora... Se eu estar morando com meu amigo. Você tem filhos? Não. Você é usuário de drogas? Eu sou. Faz uso de bebida alcoólica? Aham. Faz uso de remédios controlados? Não. Você estudou até que série? Eu terminei tudo. Qual que era a sua renda mensal? É 1.500. Ok, obrigada. Tori Soares da Silva, o senhor tem o direito de ficar calado, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem feitas ao senhor. Se o senhor ficar calado, o seu silêncio não será interpretado em prejuízo da sua defesa. O senhor entendeu isso? Tem. O senhor tem interesse em responder as perguntas que forem feitas ao senhor? Eu não. Vai ficar calado? Alô. Ok. Declaro, então, encerrado aí o seu interrogatório diante da sua manifestação e desejo em ficar em silêncio. Avançando, doutor Jadir, alguma diligência a requerer? Eu não. Doutor Márcio, sem diligências. Obrigado. Ok, o assistente tem alguma diligência a requerer, doutor? Sem diligência. A Defensoria Pública tem alguma diligência a requerer, doutora Valéria? Doutor, sem diligência. Está encerrado, então, aí. Está encerrado. Desculpa aí. Palavra aí está com o Ministério Público em alegações finais, doutor Jadir. Obrigado, excelência. Doutor magistrado, o processo obteve regular tramitação, excelência, e no mérito, para fins de pronúncia, observa-se que a materialidade é comprovada tecnicamente pelos laudos anexados e que serão anexados no curso da ação penal, especialmente na fase do artigo 422 do CPP. A autoria é demonstrada claramente pela prova produzida nos autos, especialmente os laudos, documentos, registros policiais, depoimentos policiais, enfim, toda a dinâmica foi demonstrada no feito. O acusado agiu com dolo de matar, agiu de surpresa, estava alcoolizado, utilizando um veículo que causou perigo comum na via pública. O dia estava com chuvas, não estava habilitado, não prestou socorro à vítima, de modo que todos os fatos articulados na denúncia restaram demonstrados para fins de pronúncia. O acusado não prestou socorro à vítima, não possui residência e trabalho fixo, de modo que requeremos a integral procedência da denúncia para que ele seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri, por presentes os requisitos da autoria,
da ilicitude e da culpabilidade, e, de outro lado, requeremos que seja mantido preso preventivamente até o julgamento do feito. Obrigado, Excelência. Ok, a palavra tem da apelação, doutor Diego Marques Gaspar. Senhor Ministério Público, serei breve. Falo aqui na condição de assistente da acusação, representando o pai da vítima, um homem que perdeu sua filha da forma mais brutal, inesperada e absolutamente evitável. Não estamos diante de um simples acidente de trânsito, estamos diante de uma escolha deliberada de alguém que, ciente da sua embriaguez, optou por assumir o volante, dirigir em alta velocidade e colocar vidas em risco. A lei e a sociedade não tratam mais esses casos como meras fatalidades, são condutas que demonstram dolo eventual. O agente prevê o resultado da morte, mas o aceita. É o sentido mais profundo da responsabilidade penal. Hoje, diante das provas já colhidas, laudo de óbito, testemunhos e perícias, é uma equipe que o acusado tinha plena consciência do risco que assumia. E essa consciência exige que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri, onde a sociedade poderá expressar o valor da vida e a reprovação da conduta. Em nome da família da vítima, requer, pois, que seja reconhecida a presença de suficiente de autoria e materialidade com a consequente pronúncia do acusado. Que a justiça siga seu curso, não por mudança, mas por respeito à vida que já foi ceifada e à dor que ainda permanece. Muito obrigado, Excelência. Ok. Com a palavra, a Defensoria Pública, a doutora Valéria. Doutor, eu não manifestei, eu vou querer fazer por escrito. Ok. Defira aí o requerimento da Defensoria Pública, conceder o prazo legal para que apresente as suas alegações finais por escrito, com a juntada aos autos, volve-me os autos conclusos para julgamento, e com isso aí está encerrada a audiência. Boa tarde a todos, até a próxima, doutores. Boa tarde.